Bem-vindos a mais um Estado da Nação. Hoje vamos conhecer o país por dentro, ao nível do desempenho económico. Como é que estamos em termos de saúde, na economia? E por efeito, contamos com a presença de Adriano Nyamona, é economista e é docente. Boa noite e muito bem-vindo. Obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite para exprimir algumas opiniões muito pessoais acerca de como o nosso país tem ido e também saudar os nossos telespectadores e internautas deste grande programa que é o Estado da Nação. Muito obrigado. O novo governo, liderado por Daniel Chapo, entrou em função já sensivelmente 2 meses, em meio à crise pós-eleitoral, um evento que tem estado a tornar a nossa economia mais frágil do que já era. Há desempregos, há empresas que fecharam as suas portas e há esta tentativa do governo, de Daniel Chapo, de fazer com que a economia ressurja dos escombros. Será possível reanimar a economia moçambicana depois do que temos estado a assistir? Bom, muito obrigado. É possível, digamos, trazer a economia de volta. O pressuposto básico disso é que efetivamente consigamos encontrar a paz, não é? Encontrar a estabilidade econômica, porque estamos em meio de conflitos que, desde o dia 24, principalmente, consistiram em algumas vandalizações do tecido empresarial, não é? E muitas atividades, de fato, saíram do seu rumo de funcionamento. Daí que se cogita a questão sobre o emprego, sobre a mobilidade das pessoas e bens. Então, este é um problema que, se sanado, pode melhorar o funcionamento da economia moçambicana, porque esses protestos não estão a acontecer apenas na cidade de Maputo, mas em todo o país, com cada lado com a sua dimensão e força que tem. Então, saneado este ambiente turbulento, tenho crença que o povo, os agentes econômicos, vão poder se estabilizar. E, de uma forma geral, como é que caracterizaríamos o estado de saúde da economia moçambicana neste preciso momento? O que é que Chapo encontra e como é que está neste momento o país? Bom, ele recebeu um país em chamas, que praticamente estava ou está paralisado, porque muitas empresas fecharam. É fácil de notar, circulando, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, é possível de notar que muitos sítios onde outrora havia muita dinâmica de negócios, vendedores informais, encontramos muito pouco. Além de que também podemos constatar que há, digamos, uma quebra na oferta de alguns bens, alguns deles inclusive essenciais para a nossa sobrevivência. Então, ou se eles existem, estão muito com um preço mais elevado. Exatamente. Esse é o reflexo econômico da escassez. Se há pouca oferta, o preço sobe para estabilizar. Então, só a determinado nível é que as pessoas podem conseguir pagar esses produtos, enquanto que uma certa franja da população se tornará incapaz de fazer esses pagamentos. Então, em termos de perspectiva, bom, repito o que disse antes, que é a questão de garantirmos que há um ambiente normal de funcionamento das instituições, incluindo esses aspectos de mobilidade, garantias de segurança. Se alguém tem recursos para investir numa determinada área, ele só o fará se a expectativa for boa, de que, de fato, aquilo que pensa, aquilo que vai fazer, vai trazer os retornos que ele espera.
Ou seja, Então, que não aparecerá ninguém a partir também. A partir de novo, quer dizer, porque até é a partir de novo. Alguns estão interessados em voltar, mas já estiveram cá. E é mais difícil para aqueles que nunca estiveram cá. Olhando para essa situação, todos nós ficamos com dúvida se vale a pena ir para lá. Estamos a falar de ambiente de negócio. Exatamente. Que não é apropriado. Neste momento, se tivesse de convencer um investidor, o que é que diria, efetivamente? Bom, eu, como moçambicano, como patriota, ainda podia dizer que é um país possível, mas temos que ter todas as cautelas e informar os nossos investidores que temos este problema. Podemos construir, podemos meter mercadoria e depois amanhã ficamos sem a mercadoria. Aliás, todo indivíduo que faz essa atividade, primeiro faz uma análise do ambiente e todo o risco envolvido na atividade que vai desencadear e nesse país. E nem sempre na perspectiva de segurança como tal, ou insegurança. Lembra-se que algumas notas que temos visto na imprensa dizem que Moçambique é um dos países mais perigosos. Não é? Então, esta anotação faz com que os nossos investimentos, principalmente aqueles que estão fora, não venham cá e os que estão cá se contenham um pouco para ver até onde a onda vai chegar. Então, a minha expectativa é que, com o desenrolar do tempo, vamos recuperar o Moçambique que tínhamos, pelo menos em termos de ambiente, em que havia segurança, havia respeito pelo bem alheio e etc. E aí nós poderemos continuar a progredir, a andar no nosso caminho, não é? Nós tínhamos um caminho com determinado rumo que a dado passo foi interrompido. Então penso que poderemos recuperar e até esse nome de um país muito bom, atrativo e etc. Não é? Então basta lembrar que, por exemplo, Moçambique é um país com uma indústria de turismo extraordinária e quase que cobre toda a nossa que se viu afetada agora com exatamente, esta crise política. Como a procura interna por esse serviço de turismo é baixa, acredito que muitos devem estar na porta de saída, essa é a falência das empresas que operam no ramo turístico. Então precisamos de fato dessa estabilidade política para que os que são consumidores destes serviços possam conseguir chegar a Moçambique em paz. Então, se isso não for garantido com esticar um pouco mais de tempo para que isso ocorra, então continuaremos a enfrentar dificuldades. Não tenho números concretos sobre o impacto disso, mas acredito que há um desemprego generalizado por conta da não operação efetiva deste setor e dos demais, porque sabemos que também há indústrias que foram destruídas e que dispensaram muitos trabalhadores. Muito bem. E vem aí esta leva sobre as novas medidas de recuperação económica que o Governo decidiu trazer à luz, este contacto com a banca comercial para amortecer, vamos assim dizer, uma almofada para os setores produtivos do país que se viram afetados com esta situação. Mas antes disso, há a necessidade, como reiterou, de haver estabilidade política. As negociações, este processo de diálogo, este acordo de princípios assinado pelo Governo, o Presidente e os partidos políticos com representação no Parlamento, nas Assembleias Provinciais, Assembleias Municipais, o que é que acha, efetivamente, do que poderá vir a ser o contributo desta iniciativa? Bom, a minha percepção sobre o acordo anteassinado é de que ele cria as bases para que, de forma cíclica, não continuemos a ter convulsões sociais no pós-ciclo eleitoral. É a grande virtude que eu vejo no acordo, nos termos de referência. Embora não tenha os lido, mas pelo que os vários intervenientes falaram sobre o assunto, fiquei com a percepção de que o objetivo deste diálogo inclusivo é mesmo criar bases para que nos próximos pleitos eleitorais não tenhamos de novo paralisações, greves, como aconteceu sempre.
Não é para resolver problemas imediatos, como os que Problemas são levantados imediatos- agora, por exemplo, a carestia de vida. Não pode, até porque são medidas, digamos, de longo prazo. 2 anos é o que se anunciou, que daqui a 2 anos teremos uma série de documentos produzidos, não é? E aprovados por este grupo. Então, se queremos resolver o problema das nossas barrigas, que é a fome, não podemos contar resolver o problema de fome há 2 anos. Agora, aquelas medidas que antes foram anunciadas, não é? Como as mexidas no IVA, etc, etc. Essas sim é que são medidas que podem trazer algumas almofadas para podermos criar bases produtivas para o futuro e trazer a estabilidade no curto prazo, neste momento que estamos a falar. Então, é verdade que os recursos são necessários para que as empresas possam fazer o reinvestimento. Então, faz sentido, por exemplo, a disponibilidade da banca comercial para financiar e fazer, como é que diria, reescalonar as dívidas que as empresas têm. Então, até mesmo aquela medida que consiste em pagar as dívidas que o Estado tem para com as empresas, são medidas significativas que podem catapultar, não é, a atividade econômica aqui no país. Falou da questão dos impostos, a redução do IVA, mas o FMI já deixou um aviso, que é no sentido de não se poder rever, por um lado, nem os salários, nem dar isenções de impostos e que o governo deve continuar a pagar a dívida pública. Que percepção tem sobre isto? O Fundo Monetário Internacional é nosso parceiro em termos de financiamento, né, da economia moçambicana e tem princípios próprios. Não é? Então, eu creio que a avaliação que é feita é mesmo aquela que nós todos conhecemos, de que Moçambique tem uma dívida enorme, insustentável até certo ponto. Então, uma das formas de reduzir esta dívida é não acrescentar a despesa, efetivamente, não é? Mas é uma medida, é uma afirmação do banco, do FMI, que é contrária ao que o presidente anunciou, que vai retomar, por exemplo, as questões relacionadas às promoções, às carreiras profissionais, mudança de carreiras, etc. Uma coisa então, é vontade política, outra coisa é o que agora, as instituições de Bretton Woods determinam. Aí surge a questão, como é que estas atividades, como é que vão ser financiadas efetivamente? Então é importante nós olharmos para este aspecto. Como é que nós vamos financiar as mudanças de carreira, as promoções, progressões? Estaremos a pensar, se calhar, no Fundo Soberano. Sim, até são medidas justas, não é? Porque se eu invisto na minha carreira, estudo um pouco mais ou aprendo mais alguma atividade, etc., etc., então tem que ser compensado pelas competências que eu tenho e aumento a minha produtividade, na verdade. Então, a economia costuma dizer que os fatores de produção são pagos de acordo com a sua produtividade. Então, se eu melhoro a minha produtividade, é justo que seja incrementado. Exatamente. Então, faz sentido a ideia ou as afirmações de Sua Excelência o Presidente da República em relação à motivação deste setor público, porque também passa desse lado, não é? Motivação dos funcionários públicos. Exato. Então não pode ser um funcionário motivado, trabalhador motivado, melhor produz. E a cesta básica, a inflação todos os anos, vamos vendo ela a corroer, não é? o poder de compra que o cidadão tem. Então, com salários estáticos, com carreiras estáticas, a situação fica cada vez mais difícil. Então, eu penso que é uma medida pertinente. Agora, dizer que não pode mexer com isso, se calhar é a nossa interpretação, há outros pressupostos que estão por detrás disso, não é? Mas tudo tem a ver com a gestão orçamentária. Então, é o que está sendo dito. Olha, você tem um conjunto de recursos para os quais tem que fazer face às despesas domésticas, mas também tem compromissos com os seus financiadores, que também tem que pagar. Eu penso que a chamada de atenção, na sua essência, é que, olha, não se esqueça de que tem compromisso com os seus credores, mas também, na ótica de quem está a gerir um país, também tem que olhar que
para aumentar a produção, tem que contar com os fatores domésticos. E os funcionários públicos fazem parte desse grupo de pessoas. Tem que ser animados. Dizia onde ir buscar o dinheiro para... questionado, onde ir buscar dinheiro para pagar estas mas a questão é todas. Essa é a grande questão. Sim, a questão Estamos a pensar no Fundo Soberano, por exemplo? Não acredito muito, mas vamos por parte. Eu penso que onde é que vai buscar os recursos? É uma pergunta interessante. Por quê? Porque nós estamos a reduzir o IVA. Nós não temos percebido porque é que de vários governos que passaram recusaram-se praticamente a mexer o IVA. Por que é que não querem mexer? Já mexeram um pouco, 1% e etc. Por que 1 e não 5, 10? Por que é que isto não acontece? É porque é a fonte principal, é a fonte de receita, os recursos vêm daí. Por que é que o país insiste em cobrar mais as tarifas aduaneiras, importações de caro, não importação mais barata? É a fonte de receita. O Estado precisa de recursos para poder financiar as suas atividades. Entre elas, a dívida externa. Então, esta é uma das partes interessantes que nós temos que perceber. Então, se diz não reduz o imposto, está a dizer que não reduz as suas receitas, em termos práticos. Então, se se reduz o IVA, reduz as receitas. E tem compromisso por satisfazer. Como é que vai fazer? Eu penso que a pergunta... É um dilema. Do FMI, é um trade-off mesmo. É esta a pergunta que o FMI está a colocar na mesa. E olhando principalmente para os compromissos da dívida pública, da dívida que o país tem com os credores internacionais até e credores domésticos. Voltando já à questão... Agora, eu estava a dizer o Fundo Soberano. Sim. O Fundo Soberano tem suas regras. Suas particularidades de utilização. Exatamente. Não é qualquer coisa que vamos correr para o Fundo Soberano. Ainda admitia, alguns meses atrás, que podíamos recorrer ao Fundo Soberano para, por exemplo, criarmos condições melhores para os afetados pelos diversos ciclones que aqui aconteceu. Aí, ou seja, o Fundo Soberano é uma espécie daquela reserva que, mesmo que não tenhamos dinheiro para o transporte, a gente não mexe, porque é para atender, por exemplo, questões de saúde, que são imprevisíveis. Olha-se mais para o futuro, quando se coloca aquilo. Porque a ideia do fundo é que, no presente, nós estamos a tirar carvão, estamos a tirar gás, e esse gás... as gerações vindouras provavelmente não vejam gás. Sim. Então tem que ter recursos para fazer vários tipos de estabilização do país nesse momento. Então, é consumirmos nós hoje a olharmos para os demais no futuro. Essa é a ideia fundamental do Fundo Soberano. Então, não é para fazer face a questões rotineiras. Não. É preciso e pode-se também usar o Fundo Soberano para grandes investimentos que o país precisa. A questão das medidas de recuperação económica, queria insistir nela. O que é que pensa efetivamente dela? O Presidente chamou os bancos, ele é político, e os bancos atenderam a este chamamento, estiveram lá todos, Banco Comercial, estão alinhados, efetivamente, para que se possa atender aquilo que são as necessidades do empresariado nacional face à situação vigente no país. Bom, eu penso que os bancos e outros setores que forem chamados têm que cooperar, sob o risco de morrermos todos. Estou a tentar dizer o seguinte, aqui temos que olhar o setor produtivo da economia. Sim. Afinal de contas, quem é que pede emprestado dinheiro ao banco? Dos tais bancos que estamos a dizer que estamos alinhados ou não. Quem é que pede? São as empresas. São os cidadãos que pedem dinheiro nos bancos, não é? No fim, o banco também é uma empresa que tem um objetivo que é maximizar os seus lucros. Nunca vamos sair dali. Mas estamos numa contingência em que uma mão tem que lavar a outra. Então, os bancos estão mesmo obrigados, digamos, entre comas, estão obrigados a auxiliar as empresas para que possam se levantar. Então, não há meio termo nisto, é que tem que entrar mesmo, tem que financiar, tem que perdoar, tem que dar período de graça
tem que dar juros mais consistentes, um pouco mais favoráveis, não é? Para que possamos levantar e termos ganhos no futuro, nós todos. Estou a falar dos produtores, também estou a falar dos consumidores. Estamos a dizer neste momento, não há dinheiro porque não estamos a trabalhar. Sim. Mas se a empresa começar a trabalhar, vai contratar. Então, o dinheiro vai começar a circular entre nós todos, vamos satisfazendo as nossas necessidades. Então, é assim que a economia funciona. Tem produtores, tem consumidores, tem intermediários, e etc. Então, os bancos são mesmo convocados, porque eles é que têm o capital para ajudar a levantar aquelas empresas que estão, neste momento, com dificuldades. Sim, exatamente. Muito obrigado. Vamos então ao nosso intervalo. Lembrando que hoje temos a presença aqui nos nossos estudos, no Estado da Nação, de Adriano Nhemona, economista e docente universitário. Estamos a olhar para o país. Qual é o estado de saúde do país a nível económico? Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta já na segunda parte do Estado da Nação. Convidado Adriano Nhemona, economista e docente universitário. Estamos a olhar para a situação do país a nível económico. Um dos grandes temas atuais no país é a escassez de divisas. Os patrões, o setor privado, diz que está com enormes dificuldades para pôr a máquina a funcionar. O Banco de Moçambique disse que não, há liquidez, há dinheiro, há divisas. Os bancos, aliás, os patrões, o empresariado do setor privado do CTA, diz que está com dificuldades para desenvolver as suas atividades. Qual é a questão de fundo, afinal de contas? O que é que está em jogo? Bom, se bem percebi a questão, estamos no âmbito do comércio internacional. Sim. A relação que o país tem com os demais. É por conta disso que precisamos de recursos ou divisas para a aquisição de bens que não são produzidos ao nível doméstico. Então temos que recorrer a outros países que dispõem desses bens. Ora, vamos também talvez trazer aqui algumas etapas. A primeira tem a ver com o que é que nós efetivamente importamos. Precisamos de divisas para quê? Essa é uma pergunta que deve ser colocada porque Moçambique é um país que eu gosto de chamar de 90 e tal % agrário. Mas, na verdade, o país se mostra não competitivo nessa área. Em outras palavras, estou a tentar dizer que Moçambique tem terras férteis, ou terras arráveis, tem recursos hídricos, não é? Para irrigação e etc. Mas, quando olhamos para a produção agrária, ele não traz muita coisa.
De forma específica, a zona sul do país, Maputo, Gaza e Inhambane, praticamente consome até tomate que vem da África do Sul. Esse tomate que vem da África do Sul significa que precisamos de moeda externa, nesse caso o rand, para trazer esse tomate, cebola, alho e etc. Até repolho, sei lá. E são aqueles bens que, em princípio, nós devíamos ter condições de produzir e consumir ao mais baixo preço. Não é? Moçambique é um país que tem a orla marítima que tem, mas é um país que importa peixe de algum sítio. Estes são problemas efetivos da nossa economia que tem que ser resolvidos se é que queremos viver com um custo de vida razoável e consistente. Porque estamos a dizer que nós perdemos postos de trabalho para produzir esses bens e financiamos os postos de trabalho das outras economias. A pergunta que temos que responder é por que nós não somos competitivos no tomate. Por que choca, por exemplo, o chamado na época de celeiro do país? Eu me lembro, estudei lá no nível médio, nós íamos ajudar as companhias, as empresas estatais agrícolas a colher tomate. Não é? Quer dizer que existe a capacidade efetiva de fazer essa produção. Então éramos convocados nos fins de semana, íamos fazer, havia alguns momentos nos períodos de tarde, quando não tivéssemos aula, íamos fazer essa ponta. O que aconteceu para que o país não consiga, por exemplo, produzir o básico, que é essa coisa? Produtos agrários, agrícolas. É a primeira coisa. Neste momento precisamos também de divisa para fazer isso. Então, as tais divisas era suposto, no meu entender, que fosse requisitada para o investimento, que é comprar equipamentos para virem produzir aqui. Não é? Nós não somos produtores de tratores, máquinas de descasque de arroz, máquinas de farinação. Nós não produzimos isso. De fato, temos que gastar recursos para trazer essas máquinas do Brasil e da China e etc, etc. Então, a pergunta é que eu não consigo obter. Vi um número no jornal, não é? Alguns milhões pendentes que o nosso CTA diz que estão nas mãos da banca comercial que não consegue satisfazer. Então, é para pagar o quê? É uma das perguntas que se faz. Espero que não seja para comprar, pagar um carro, pagar uma coisa assim. Não estou a dizer que os carros não são importantes. Não, são. É preciso comprar carro porque também não temos uma indústria automóvel aqui no país. Então, eu não tenho certeza sobre que bens estão pendentes, não é, por pagar. Mas a afirmação do Banco de Moçambique, primeiro, instituições como o Banco de Moçambique, como o Ministério das Finanças, são ministérios e instituições que gerem as expectativas dos agentes econômicos. Não é? Uma palavra de um governador do Banco Central tem um cunho muito forte. Então, tudo aquilo que pensamos na nossa vida para o futuro, tomamos em conta aquilo que foi dito ali. Esta é uma das explicações para que o Banco Central nunca diga que não tem divisas. O Ministério das Finanças não pode nunca dizer que não tem dinheiro para pagar salário. Sempre aqui há de haver uma retórica para proteger esta informação, porque é muito classificada, e para não afetar o desempenho da economia. Como é que as pessoas olham para a economia? Olha, não, aquele país, eu vou prestar serviço ao Estado, não vai me pagar. Eu vou querer repatriar os meus lucros para o meu país de origem, porque há empresas que não são daqui. Sim. Então, não vou conseguir fazer isso. Então, as pessoas podem desistir de algumas atividades. Então, essas instituições são mais conservadoras. Agora, só queria explicar por que eventualmente, o Banco de Moçambicano, o Banco de Moçambique nunca vai dizer que não tem dinheiro. E fê-lo muito bem. Mas olhemos para as prioridades deste Banco Central, em termos de utilização das divisas. Falamos aqui antes que, ou melhor, Moçambique é um país endividado até ao extremo.
Então, Moçambique e os moçambicanos. sim, mas vamos falar de Moçambique. Se falarmos de Moçambique, o moçambicano está lá dentro. O que eu estou a dizer é que se o país está altamente endividado, significa que tem que pagar. E não vai pagar a dívida externa como eficaz. Precisa também dos recursos externos para fazer essas operações. Então, há aqui uma questão de gestão das reservas. Não é? Há aqui uma questão das reservas internacionais que devem ser geridas e priorizadas as atividades que devem ser feitas. Não é? Normalmente se diz que tem reservas para pagamento dos próximos 6 meses. É assim que se anuncia. Quer dizer que tem disponibilidade de moeda externa para pagar. Mas temos que lembrar que este Banco Central intervém no mercado interbancário. Então, ele, o que é que faz? Ele vende aqui. Vende ou compra dólares. Internamente. Então, quando ele vende dólares, quer dizer que está disponibilizando dólares para a banca comercial. E a banca comercial também tem seu business plan, tem seus negócios. Então, será que todo aquilo, o equilíbrio entre a procura e a oferta que se pretende disponibilizar na gestão desta taxa de câmbio, chega aos interessados finais, como as empresas ou não? Essa é a pergunta. Exatamente, esta é a grande questão. Porque nós temos aquelas divisas naquelas quantidades. A banca comercial é que lida com o empresário que quer importar isto, etc, etc. Aliás, eu não disse, mas vale a pena lembrar que este país, Moçambique, é um grande importador. Tem problemas na sua balança comercial. Exporta menos do que importa. Então, onde é que ele arranja divisas para suprir esses déficits todos? No momento em que também há fracos fluxos de investimento direto estrangeiro. Quando nós vamos vandalizar uma mina aí, uma empresa internacional que produz, sei lá, areias pesadas, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que não entram os recursos externos que financiam aquelas atividades. Não é? Então, há um problema que também está sendo criado por aí. Então, fica um processo defeituoso de gestão das reservas. Mas o banco, como disse antes, ele nunca vai dizer que não tem dinheiro. Provavelmente aqui a questão mesmo seja este processo de gestão, que faz com que algumas atividades ou alguns pagamentos não se tornem prioritários. Não é? Na verdade, não estamos a dizer que não existem os dólares. Não é? Estamos a dizer que há pagamentos prioritários ou não. Exato. Há um outro aspecto que também está relacionado com a inflação, por exemplo. Não é? A taxa de câmbio pode influenciar a nossa inflação doméstica. E quem que gere o mercado cambial? É o Banco Central. Também tem que usar os seus instrumentos para gerir. Então, aqui há uma relação entre o fluxo e o fluxo de moeda externa, das divisas, que tem que ser convenientemente gerido. Então, eu penso que é mais ou menos nisto que nós temos que nos concentrar, na dívida externa, na balança comercial deficitária, não é? Na inflação, que temos que nos concentrar para olharmos como é que a situação das dívidas é gerida neste momento. Há quem levanta a questão, por exemplo, do branqueamento de capitais. Também é preciso ter em conta estes aspectos desta engenharia toda. O que é que pensa disto? Bom, mas normalmente o branqueamento não é tão diretamente feito nos circuitos normais de funcionamento da economia. Então, branquear capitais significa lavar dinheiro. Dinheiro lavado é porque estava sujo. Há então, um aperto exatamente, para quem estava habituado a usar outros circuitos para fazer extras, para fazer os seus negócios, para voltar ao caminho normal das transações. Lembra-se que aqui no país, quando quer viajar aí no aeroporto, há limite de numerário que você tem que ter. Sim. E tem que declarar também. Não é? Então, isto é para evitar. Então, há várias maneiras que são usadas para tentar saciar essa situação. Não é? Outros põem nos casacos muito dinheiro, outros se vestem de dinheiro para sair com dinheiro de forma informal. Sim. Então, aí entra o problema da lavagem de dinheiro. Não é? Mas não é, o dinheiro não é lavado
assim de forma formal. É verdade que as pessoas fazem todos os esforços para introduzir aquele dinheiro no sistema, não é? Se, por exemplo, alguém vendeu droga, não é? É ilícito, o dinheiro é sujo, mas ele faz todo o esforço para poder meter este dinheiro no circuito formal da moeda. Então, isso é que se chama lavagem de dinheiro. E o país está com dificuldades para ser da lista cinzenta. Sim, mais um chumbo a pouco. Sim. Vamos ter muitas dificuldades porque a nossa organização econômica tem algumas coisas que... Tem muitas lacunas aí. Exatamente, muitas facilidades que dificultam o processo de controle e sermos um país normal. Eu costumo... Aqui em Moçambique, por exemplo, é possível chegar a um sítio e pagar algo com dólar. Sim. Mas nós chegamos na África do Sul com dólar, primeiro te mandam para a casa de câmbio para comprar o rand e depois fazer as suas aquisições. Como corrigir estes aspectos? Algumas coisas já estão a ser feitas, não é? A desdolarização do mercado. Primeiro tem que ser proibido que as pessoas façam as transações diretas com base em outras moedas. Então tem que cambiar e... Para valorizar a moeda nacional. Para valorizar a nossa moeda. Então, se nós usamos o dólar, usamos o rand, usamos não sei o quê, então este nosso país não vale a pena ter moeda, não é? Então, a taxa de câmbio é que nos mostra a relação que nós temos com os outros países. Então, se ambas moedas funcionam no mesmo país, então há problemas aqui, não é? Então, é por isso que temos as taxas de câmbio, as casas de câmbio em qualquer ponto aqui, para ir trocar. Formais e informais existem. É para ir trocar e fazer as transações. É obrigatório, só não está sendo cumprida essa obrigatoriedade. Exatamente, não está sendo cumprido, de fato. Eu vejo que também, a dado passo, tínhamos, por exemplo, contas em moeda externa, etc., transações em moeda externa. Então, há muitos aspectos que têm que ser revistos ou bem analisados, por forma que sejam, no mínimo, controláveis. Não é? No mínimo, controláveis. Falando de controlar, vemos em muitos estabelecimentos comerciais situações aqui, o dinheiro é pago à vista. Sim. Não tem caixa para... Não há registro das transações. Não há registro de transações. Sim. Isto denota também alguma fragilidade. No sistema financeiro. Sim, não é só financeiro, tributário também, porque principalmente essas vendas diretas é para fugir da possibilidade. Estou a falar de grandes superfícies, estou a falar de comerciantes pequenos, estou a falar de grandes superfícies. Sim. Até pode existir casos de falsas declarações dos nossos negócios para não pagar imposto. O fato é que é este. O país perde. O país perde, porque neste momento, em quase todo lado, choramos estrada aqui, fonte de água aqui, drenagem ali, etc. Precisamos de recursos para fazer isto. Mas, entretanto, o lado das receitas para fazer isto não está a acontecer. Até recusamos pagar imposto, taxas de mercado, para que o município consiga reconstruir as nossas estradas, que foram, algumas sofreram queimaduras de pneu, etc, etc. Então não cobra as taxas, não cobra os impostos. Como é que as coisas vão acontecer? Fica muito difícil. Então aqui tem que haver uma ideia de colaboração para que as coisas possam acontecer. Mete no mesmo pacote a questão das portagens? Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Agora, há muita discussão, eu não tenho dados sobre isso, que a tarifa da portagem é alta, é baixa, qual seria a ideal, não sabemos, estamos a vir de uma crise, etc, etc. Mas eu penso que tudo tem que ser negociado, porque este princípio de utilizador e pagador tem que prevalecer. Tem que prevalecer. O nosso problema no país parece que temos muitos impostos, não é? Muitos impostos, muitas taxas, então cria uma sobrecarga no consumidor final, não é? Ele é que paga o IVA no fim do produto, ele é que paga as portagens, ele é que paga quase todos os impostos que tem que estar lá. Então temos que refinar, né? Reafinar essas taxas, esses impostos todos, por forma que possamos perceber o que é que pagamos, qual é o benefício que deles tiramos, ou delas, também se for as taxas, tiramos neste processo. E a questão da educação cívica também, cidadão, fiscal. Sim. Eu fiquei satisfeito quando, acho que foi semana passada, por aí, vi algumas brigadas da autoridade tributária a frequentar alguns estabelecimentos, a explicar
os donos dos estabelecimentos e aos consumidores. Qual é a importância, por exemplo, de exigir o recibo, não é, de pagamento? Nós normalmente entramos no sítio, pagamos, nem nos preocupamos com mais nada. Ou seja, então, como é que, recibo até... exatamente, estamos logo. Quer dizer, como é que o Estado vai saber que você pagou o seu imposto? Quer dizer, o seu imposto não chega ao Estado. Não é? Quando eu entro numa loja, pago, não há nenhum documento. É que ele também não vai registrar que vendeu. Então não chega lá o imposto ao Estado, e depois entramos nesse rolo muito pesado que cria mais dificuldades. Se as coisas continuarem como estão, vamos chegar a uma etapa em que o próprio Estado também não vai ter recursos para financiar os seus objetivos. Não é? Aquilo que nós pedimos como cidadão. Então, o Estado pode chegar a um ponto em que tenha dificuldade de honrar com vários compromissos. Vale a pena saudar o Estado nesta componente. Pelo menos conseguiu recuperar a autoestima de uma franja aceitável. Quer dizer, em relação aos professores, ao pessoal da saúde, pagou o 13º, está pagando as horas extras. Onde estava esse dinheiro? Espero que os gestores é que podem responder. Mas é uma atitude muito positiva, porque daqui para adiante vamos ter que reclamar outras coisas e não voltar a reclamar uma coisa. Nota que, por exemplo, na educação, dizem que as horas extras serão pagas no mês seguinte. Não é? Quer dizer, tem que se provar que já fez. Então, processa o salário do mês passado. Olha, é assim mesmo. Então, vai se pagando sucessivamente. Então, eliminamos este barulho. O professor fica satisfeito e cuida bem dos nossos filhos lá na escola. Não é? O médico também nos atende melhor, etc, etc. Porque, pelo menos, o grande obstáculo está removido, que é o das dívidas. As empresas também fica removido o que lhes é devido. Então, ficamos todos em paz. Agora, é suficiente ou não? É uma outra pergunta. Mas temos que ter consciência de que pelo menos aquilo que estamos contratados para fazer e sermos pagos, recebemos agora. É suficiente? Cobra a cesta básica ou não cobra? Essa é uma outra questão que temos que discutir no futuro. Porque até não convém discutir agora, não é? Exato. Não convém. Não convém. E falou da questão da dívida do Estado para com os fornecedores. Sim. O empresariado nacional a queixar-se ciclicamente deste problema. Sim, está no mesmo diapasão. O alinhamento é o mesmo, das dívidas dos funcionários públicos, a dívida aos fornecedores do Estado. É que as pessoas foram fornecendo bens, não é? Foram fornecendo serviços e não recebem a tempo. Todos nós temos compromissos. Se eu presto um serviço, tenho que receber para poder pagar também aos meus fornecedores, porque nós todos temos fornecedores. Então, se eu não recebo, aquele que me fornece não recebe, o que fornece ao outro não recebe. A menos que seja o produtor. Mas mesmo que fosse produtor a fornecer, ele também precisa de comprar matéria-prima para voltar a produzir. Então, um pagamento mais diligente, mais, como eu chamaria isto, um pagamento quase que imediato, mais rápido, mais célere, é melhor para todo o sistema. Então, não fica bem que seja o próprio Estado o primeiro a não pagar as dívidas. Porque se ele não paga, os outros também não pagarão. Então, já estamos a criar problemas à economia. Então, todos nós temos que pagar em tempo, a hora, as nossas dívidas. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Palavras finais mesmo, estamos mesmo de saída. O que é que se lhe oferece? Só vou fazer uma pequena síntese em relação à nossa conversa, que a estabilidade da economia depende do silenciar, digamos, de todos os barulhos que estão aqui, as manifestações por aqui, o custo de vida por aqui. Então temos que ter um momento para nós olharmos efetivamente para este ponto. Por quê? Porque se calhar implementar todas as medidas que foram anunciadas pode não dar efeito se este movimento não para. Então, como é que eu vou trazer arroz para as lojas se as estradas estão bloqueadas? Como é que eu vou trazer arroz para as lojas se sou assaltado no caminho? Como é que eu vou trazer arroz para as lojas se a loja é assaltada?
ou alguém chega e quer determinar o seu preço, que não tem nada a ver com, em muitos casos, com quem vende. Tem a ver com a cadeia logística que está envolvida aqui. Compramos em algum sítio, transportamos de um sítio para o outro, e etc, etc. Agora, se há alguma coisa para discutirmos, de fato, temos que apresentar as evidências de que isso está acontecendo. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Foi então aqui a participação do economista Adriano Nhamona, ele também é do Centro. Estivemos aqui a fazer a radiografia do país e a perspectivar também o país, economicamente falando. O país não está saudável a nível da economia. É basicamente o que fica. O essencial foi dito aqui e partilhado por Adriano Nhamona. Nós voltamos na próxima ocasião. Boa noite. Até lá.